Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos e alunas e futuros agentes penitenciários de Goiás. Mais uma aula de Direito Administrativo e estamos caminhando para o final do tema Responsabilidade Civil do Estado e já vimos vários tópicos: princípios, poderes, organização administrativa, atos administrativos, controle da administração pública e estamos dentro de responsabilidade civil nesta questão daqui, ó, que na verdade já tínhamos até respondido essa questão 4 do tema Responsabilidade Civil do Estado. E encerramos a aula anterior falando o seguinte, ó, a teoria adotada no nosso país como regra é uma teoria chamada de teoria do risco administrativo, que permite ao Estado, quando processado, alegar excludentes de responsabilidade, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, ato de terceiro. Só que, excepcionalmente, em 3 situações, e só nessas 3 se adota uma teoria chamada de teoria do risco integral, ou seja, aconteça o que acontecer, o Estado sempre vai ser responsável. Quais são essas 3 situações? Dano nuclear, atentado terrorista em aeronave e dano ambiental. Anote: dano nuclear, atentado terrorista em aeronave e dano ambiental. Essas 3 situações, dano nuclear, atentado terrorista em aeronave e dano ambiental, ocorrendo alguma dessas 3 situações, se adota uma teoria chamada de teoria do risco integral, ou seja, ainda que, por exemplo, um dano ambiental tenha sido causado por culpa exclusiva da vítima, o Estado é responsável. Ainda que o atentado terrorista em aeronave tenha acontecido por um ato de terceiro, o Estado é responsável. Ainda que o dano ambiental tenha acontecido, por exemplo, por caso fortuito e força maior, o Estado é responsável, porque nestes casos vai se adotar a teoria do risco integral. Mas lembra que essa teoria ela não é regra, ela é completamente a exceção. Fechamos então essa questão 4, que na verdade tínhamos respondido até na aula anterior, só ficou faltando uma explicação aqui sobre o risco integral. Vamos para a questão de número 5, diz assim: considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter nos respectivos presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento. Nessa questão daqui, a gente vai observar que o Estado ele vai atuar como garantidor, garantidor da vida e da integridade física dessas pessoas. Quando falar em preso, presídio, o Estado atua como garantidor e passa a ser responsável pelos danos, até danos morais, sofridos, causados aqui a quem? Aos detentos, em decorrência da falta de suficiências de encarceramento. Isso já foi decidido pelo STJ e essa questão de número 5 é uma questão que está certíssima. Aí eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Quando falar em responsabilidade do Estado por omissão, quando o Estado é omisso, mesmo em virtude da sua omissão, se algum dano vier a ser causado pela omissão do Estado, o Estado não responde pelo dano causado, ele responde. Responde, mas responde de maneira o quê? Subjetiva, ou seja, uma pessoa que sofreu um dano em virtude de uma omissão do Estado, para ter direito à indenização, vai ter que provar que existiu o quê? Um ato, dano, nexo causal e que aquela omissão foi dolosa ou, ao mínimo, culposa. Agora, quando o Estado é garantidor, como no caso do exemplo clássico de presídio, mesmo em caso de omissão, a responsabilidade do Estado é objetiva. Então, lembra disso que pode aparecer na sua prova. Voltando para cá, questão 5, questão facinha, questão já dita aqui pelo STJ, questão de jurisprudência, e vamos aqui para a última questão de responsabilidade civil, que é a questão número 6, que também vai ser fácil, porque na verdade nós já estudamos até esse tópico. Diz assim, ó: caso fortuito e força maior não são causas excludentes de responsabilidade do Estado. É só voltar algumas questões. Caso fortuito e força maior não são causas de excludentes de responsabilidade ou são? São sim.
assim como a culpa exclusiva da vítima, assim como um ato de terceiro. Então, quando a questão de número 6 diz que caso fortuito, força maior, por exemplo, um terremoto, um raio, um tsunami, não seriam causas excludentes de responsabilidade, a questão de número 6 é uma questão que se torna errada. Com isso, fechamos aqui a revisão em relação à responsabilidade civil do Estado e podemos passar uma lei solicitada pelo seu edital, que é a Lei 8429 do ano de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Improbidade é um tópico que está vindo muito em prova, porque é um tópico da moda. Você liga o jornal, você acaba vendo exemplos de improbidade administrativa práticos. Então, leia a Lei 8429 inteira, porque o seu edital ele não especificou o que ele queria da lei. Então, pode cair qualquer artigo, do primeiro ao último. Vamos trabalhar então aqui com várias questões em relação ao tema. Direto aqui para a questão de número 1 da sua banca, da banca da IAD. Vocês vão perceber que sua banca é bem legalista, bem texto de lei em relação à improbidade. Ela diz assim: 1. De acordo com o previsto na Lei 8429 de 92, o ato de receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, configura ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. É aquela questão enorme, mas que é fácil. Vamos lá. Quais são os atos de improbidade? Um ato de improbidade, ele pode vir a gerar o quê? Um enriquecimento ilícito, que são as situações previstas no artigo 9. Artigo 9 de onde? Daqui, da Lei de Improbidade Administrativa, da Lei 8429 de 92. Pode ser um ato que cause um prejuízo ao erário, que são aqui as situações, do artigo 10. Pode ser um ato que venha a atentar contra os princípios da administração, que são aqui as situações, do artigo 11. E em 2016 foi incluso o artigo 10A, que é a concessão ou aplicação indevida de benefício tributário financeiro, que está previsto lá no artigo 10A. O que a sua banca, pela análise que eu fiz, ela gosta? Gosta de perguntar o que é enriquecimento ilícito. Ela vai colocar uma situação como colocou aqui, receber para si ou para outra em dinheiro. Vai perguntar: isso é enriquecimento ilícito? Isso é prejuízo erário? Isso é atentado contra os princípios? Isso é conceder indevidamente benefício tributário financeiro? Eu te dou uma dica. A dica é: decore o artigo 11. Decore atentado contra os princípios, porque você vai ver que esse artigo 10A aqui é só uma situação, só um caso. Então é fácil de você olhar. É a situação de se cobrar menos da alíquota de ISS do que deveria. É um caso muito específico. Mas se você decorar o artigo 11, o resto você vai matando por exclusão. Como assim? A questão na sua prova que falar que a pessoa recebeu, acresceu, aumentou, lucrou, enriquecimento ilícito. Vai ficar visual para você o que é enriquecimento ilícito, que você vai perceber que a pessoa está recebendo algo. Agora, quando for prejuízo erário, olha os verbos do artigo 10. Permitir, facilitar, trocar, doar. Então, você vê que a pessoa não está lucrando, mas está sim causando prejuízo ao poder público, por exemplo. Então, você vai matando por exclusão. Decore atentado contra os princípios, as situações que atentam contra os princípios, e o resto você vai matando por exclusão. Essa questão aqui de número 1 mesmo, ela diz o seguinte, receber dinheiro. Só com isso daqui você já matava. Se uma pessoa recebe dinheiro de maneira indevida, o ato de improbidade está gerando o quê? Enriquecimento ilícito. Concorda que só com essa frase daqui você já perceberia que a questão de número 1 é uma questão que se encontra correta. Fechado?
Vamos à questão 2, diz assim: constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º da Lei de Improbidade. E, notadamente, veja que aqui foi cópia do texto da lei. Ele está dizendo que enriquecimento ilícito é ter algum tipo de vantagem patrimonial indevida. Ele só fez conceituar. Vamos ver agora o que ele quer. Ele diz assim: facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante a celebração de parceria sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Então, olha o que ele está falando. Ele quer saber se essa situação que ele fez a descrição seria um enriquecimento ilícito. Mas olha o que está acontecendo aqui. A pessoa está facilitando a incorporação de um patrimônio particular de rendas ou bens. Facilitar algo dá a ideia de receber algo? Não. Então, se você analisar, você vai ver que essa situação se encontra no artigo 10, é bem decoreba. Logo, isso daqui seria uma situação que gera o quê? Um prejuízo ao erário. E a questão queria saber o que seria enriquecimento ilícito. Por isso que a questão de número 2 é uma questão que se encontra errada. Então, o ponto-chave da sua banca, pelo que eu analisei das questões, ele vai colocar uma frase, vai perguntar se aquilo é enriquecimento ilícito, se é prejuízo erário, se é atentado contra os princípios. Então, fique de olho nesse ponto daí, porque na hora da sua prova você tem que usar a técnica, né? Decora atentado contra os princípios e, pela lógica, você consegue matar o resto por exclusão. Mas leia todas as espécies de atos de improbidade. Fechado? Voltei para cá. Questão de número 2, gabarito errado. Vamos à questão número 3. Diz assim: salvo quanto à pena de ressarcimento, a aplicação das sanções previstas na referida lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Porque vamos lá devagarzinho. Quais são as sanções, as punições previstas na lei? Perda da função pública, a perda dos bens e valores que foram acrescidos de maneira ilícita, multa, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público e ainda de receber benefícios e a obrigação de fazer o ressarcimento ao erário. As punições, vou logo dizer uma coisa que cai muito em prova, podem ser cumulativas ou não. Ou seja, pode ser que uma pessoa receba todas essas punições e outra pessoa receba apenas alguma dessas punições. Uma coisa é certa: se existir a punição de ressarcimento ao erário, é porque necessariamente a pessoa causou um prejuízo ao erário, concorda? Se eu causo um prejuízo ao erário, eu vou ter que fazer um ressarcimento ao erário. Agora, por exemplo, para existir a perda da função pública, a perda dos bens e valores acrescidos de maneira ilícita, a multa, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar, não necessariamente existia um prejuízo horário, porque pensa comigo, uma pessoa atentou contra os princípios da administração pública, não causou prejuízo horário. Se ela não causou prejuízo horário, é claro que ela não recebe a punição de ressarcimento horário, mas ela pode receber a punição de suspensão dos direitos políticos, de multa, de proibição de contratar. Então, a única punição que depende de fato da existência de um prejuízo horário é essa punição daqui, ó,
é a punição de ressarcimento ao erário. Para existir um ressarcimento ao erário, é claro que tem que ter existido um prejuízo ao erário. Nas outras situações, não. Aí vamos ler de novo essa questão 3. Salvo quanto à pena de ressarcimento, a aplicação de sanções previstas na lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Então, ele está dizendo, tirando o ressarcimento ao erário, as outras punições, para serem aplicadas, não precisa de fato ter acontecido o prejuízo ao erário. Certo ou errado? Certinho, porque a única punição que de fato precisa do prejuízo ao erário para ser aplicada é a punição de ressarcimento ao erário. Já as outras punições daqui, ó, pode ser que tenha tido prejuízo ao erário ou não. Então, a pessoa que causa prejuízo ao erário pode receber a punição de ressarcimento, mais multa, mais suspensão de direitos políticos, mais perda da função. Agora, se a pessoa não causou prejuízo ao erário, ela só pode receber as punições até aqui, ó, porque o ressarcimento ao erário só se ela tiver causado, de fato, um prejuízo ao erário. Por isso que questão de número 3, como vimos aqui, uma questão correta. Fechada a questão 3, vamos à questão de número 4. Ela diz o seguinte, ó. Uma vez julgado e punido na esfera penal, o servidor indiciado não poderá sofrer as cominações da lei de improbidade administrativa. O que você acha dessa questão 4, minha gente? Certo ou errado? Ele está dizendo o seguinte, ó, ele foi punido na esfera criminal. Nesse caso, ele não pode ser processado e julgado por improbidade ou ele pode? Pode, porque a regra é o quê? A independência entre as instâncias, a independência entre as esferas, até porque cuidado com a coisa. A ação de improbidade administrativa é a ação judicial de natureza civil. Então, uma coisa é a condenação criminal. João pode ter sido condenado na esfera criminal e ainda assim ser condenado em outro processo por improbidade administrativa. Independência entre as instâncias, independência entre essas esferas. Então, a punição de uma esfera não implica a não punição ou punição na outra. Por isso que a questão de número 4 aqui, ó, é uma questão que se encontra errada. E para fechar, improbidade administrativa diz assim: segundo previsão expressa na Lei 8429 de 92, as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas após o término do exercício do mandato, do cargo em comissão e da função de confiança em até 3 anos. Isso aqui é um ponto interessante. Vamos imaginar um exemplo aqui. Eu tenho um prefeito que no primeiro dia, como prefeito, ele praticou um ato de improbidade. Concorda que vai ter um prazo para se entrar com a ação de improbidade? Só que eu já te digo uma coisa, não importa o dia da prática do ato de improbidade. O prazo para se entrar com a ação só começa a contar do fim do mandato dessa pessoa. Do fim do mandato. Eu dei o exemplo com o prefeito, mas claro, é o fim do mandato, do cargo em comissão, né, da função de confiança. Do fim, quando encerrou o mandato dessa pessoa, é que começa a contar o prazo para se ingressar aqui com a ação de improbidade. Se não se ingressar com a ação de improbidade dentro desse prazo, acontece um fenômeno chamado de prescrição. Então, eu tenho que entrar com a ação de improbidade dentro deste prazo. Mas qual é esse prazo? É um prazo de 5 anos. A contar de quê? Do término do mandato, do término do cargo em comissão da função de confiança. E a questão aqui está falando que o prazo de prescrição seria de 3 anos. Falso, porque o prazo de prescrição, ou seja, o prazo para se entrar com a ação de improbidade, vai ser um prazo de 5 anos. Passou esse prazo, aí sim nada poderá ser feito, porque aconteceu a prescrição.
Fechado até aí, só que uma observação. Deixa eu voltar aqui. Essa punição daqui, ó, de ressarcimento ao erário, ela é imprescritível se o prejuízo ao erário foi causado com dolo. Quem está dizendo isso não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal. Pensa um raciocínio comigo. Se entra com ação de improbidade, uma pessoa é condenada por improbidade administrativa, eu posso entrar com essa ação em quanto tempo? Em até 5 anos, a contar do fim do mandato, do fim do cargo em comissão, do fim da função de confiança. 5 anos desse fim. Beleza. Ao final da ação de improbidade, quais ações podem vir a ser aplicadas? Todas essas daqui, ó. Perda da função pública, perda dos bens, multa, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o poder público e ainda a punição de ressarcimento ao erário. Tudo isso pode vir a ser aplicado ao final da ação de improbidade. Mas digamos que passou mais de 5 anos do fim do mandato, do cargo em comissão e nada foi feito. Nada foi feito. Se nada foi feito, morreu a ação de improbidade. Não posso aplicar a punição de multa, de suspensão dos direitos políticos, a perda da função, mas pode a qualquer momento se entrar com ação de ressarcimento ao erário. Veja, não é uma ação de improbidade, é uma ação única e exclusivamente para ser feito o ressarcimento ao erário. Mas essa ação só pode ser intentada a qualquer tempo, disse o Supremo Tribunal Federal, nesse caso de o prejuízo ao erário ter sido causado com dolo. Então, se uma pessoa causou prejuízo ao erário de maneira dolosa, a qualquer momento, 10 anos depois, 20 anos depois, 50, 1000 anos depois, pode-se entrar com ação de ressarcimento ao erário, porque a ação de ressarcimento ao erário, se o prejuízo foi causado de maneira dolosa, é imprescritível. Agora, a ação de improbidade deve ser intentada dentro de um prazo de quê? 5 anos a contar do término do mandato do cargo em comissão da função de confiança. Cuidado com esse detalhe aqui, com essa jurisprudência do STF, porque ela pode aparecer na sua prova. Fechado esse tópico? Então, fechamos essa parte da lei de improbidade. Como eu disse a vocês, pelo que eu analisei da sua banca, cobra-se texto de lei, então faça a leitura. Ele gosta daquela parte, como eu já disse, o que é enriquecimento ilícito, o que é prejuízo horário, essa é a parte mais cobrada. Então, leia a lei toda, não é uma lei grande, leia a lei toda. Fechamos improbidade e agora podemos passar ao nosso próximo assunto aqui no material. Cadê o nosso próximo assunto? Que é uma lei que, digamos assim, foi uma maldade colocar no seu edital, que foi a Lei 8666. Ele não disse o que ele queria da sua lei. E essa Lei 8666 é a Lei Geral de quê? De licitação e de contratos. Mais uma vez, assim como eu disse lá para a improbidade, quando existe lei, a sua banca tem a tendência de cobrar texto de lei. Eu sei que uma coisa é a lei de improbidade, que é uma lei pequena. É uma lei fácil de você estudar, rápida de você estudar. Licitação é enorme de você estudar, não vou mentir para vocês, é uma leitura enorme. Mas pelo menos saiba que sua banca, como regra, ela gosta de pontos bem específicos. Que pontos? Os pontos que a gente vai treinar nas questões. Vou direto aqui para a questão de número 1. Questão 1, você vai ver que todas as questões você responde com raciocínio lógico do texto da lei. Ela diz o seguinte, ó, o procedimento licitatório subordina-se a determinados princípios que estão expressos em lei. O artigo 41 da Lei 8666 estabelece que a administração não pode descumprir as normas e as condições do edital a qual se ache estritamente vinculada. Este artigo refere-se explicitamente ao princípio do julgamento objetivo. A questão, ela meio que já dá a resposta. O que ela diz? Que o artigo 41 diz que a administração não pode descumprir
as normas e condições previstas no edital. O que tem a ver isso com julgamento objetivo? Nada. Esse artigo 41 daqui está falando de um princípio expresso na lei de licitação, que é chamado de princípio da vinculação a um instrumento convocatório. Vinculação a um instrumento convocatório. Numa linguagem simples, instrumento convocatório é o que te convoca, o que te chama a participar daquela licitação. Como regra, um instrumento convocatório é o edital, mas tem uma modalidade de licitação chamada de convite, que o instrumento convocatório é chamado de carta convite. Numa linguagem simples, é como se o instrumento convocatório ele fosse a lei interna daquela licitação. Que a gente visualiza o seguinte, ó. A gente visualiza o seguinte, a lei é feita, eu pensei que tinha, não, eu parei aqui, congelei, minha gente, nem se assusta, porque eu achei que tinha acontecido alguma coisa, não aconteceu. Então, vê só, quando eu tenho aqui um instrumento convocatório, quando eu tenho um edital, quando eu tenho a carta convite, é como se ele fosse a lei interna daquela licitação. E a lei é feita para ser o quê? Para ser cumprida. Então, pensa comigo num raciocínio muito simples. Quando a administração lança um edital, a administração vai ser obrigada a seguir, obrigada a respeitar aquele edital. E quem é que vai ser obrigado? Tanto a administração quanto os próprios o quê? Licitantes. Isso é a vinculação ao instrumento convocatório. É a obrigação de respeitar o edital. E é isso que está sendo dito aqui, ó, pelo artigo 41 da Lei 8666, que diz que a administração não pode descumprir as condições do edital, porque a vinculação a esse instrumento convocatório atinge tanto a administração quanto os próprios licitantes. É obedecer as regras que foram estipuladas. Isso nada tem a ver com o princípio do julgamento objetivo. Então, a questão de número 1 já é uma questão que se encontra errada. Numa linguagem simples, o que seria um julgamento objetivo? É um julgamento livre de sentimentos e impressões pessoais. Porque pensa comigo da seguinte maneira, se o edital diz que a seleção da proposta mais vantajosa vai ser feita pelo menor preço. Aí eu sou da comissão de licitação. Tem 10 pessoas aqui. Aí o menor preço foi A que colocou. A disse que venderia seu produto por R$10. Aí B disse que venderia o produto por R$9,50. Só que eu, Ana Cláudia, acho o produto B muito melhor. Eu posso falar, poxa, o edital disse que era para eu escolher pelo menor preço. Só que B é tão melhor que A e só um pouquinho não é diferente o preço. Vou escolher o outro produto. Posso? Não, porque eu estaria fazendo um julgamento do tipo o quê? Subjetivo. Isso não pode acontecer, porque meu julgamento tem que ser feito livre de sentimentos e impressões pessoais. Isso é o julgamento objetivo, que nada tem a ver com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Por isso que a questão de número 1 é uma questão que se encontra errada. Fechada a questão 1, vamos aqui à questão de número 2. Diz assim, ó, o procedimento licitatório é um procedimento vinculado que deve observar um conjunto de princípios explícitos ou implícitos. A esse respeito, é correto afirmar que o princípio da adjudicação compulsória ao vencedor implica atribuir ao vencedor e somente a ele o objeto da licitação. Olha o raciocínio lógico. Pergunta para vocês. Fiquei classificada em primeiro lugar em determinada licitação. Eu já tenho a garantia que eu vou contratar com o Estado? Não, porque a licitação não gera direito subjetivo à contratação. Ela gera uma expectativa de direito àquela futura contratação. Ou seja, eu tenho uma esperança de ser contratada. Mas uma coisa eu sei, se eu fiquei classificada em primeiro lugar e a administração for chamar alguém para contratar, vai ter que me chamar, porque eu tenho um direito de preferência.
Então, o objeto da licitação vai ser entregue ao vencedor, e esse objeto é como se fosse o direito de preferência. Aí, olha de novo comigo. O princípio da adjudicação compulsória atribui ao vencedor e somente a ele o objeto da licitação. Só que lembra, o que esse vencedor ele possui é um direito de preferência. Não é que o poder público tem que contratar com ele. O poder público pode contratar com ele, porque a contratação é ato discricionário. Mas se a administração for contratar, vai ter que contratar aquele que ficou classificado em primeiro lugar. E é exatamente isso que fala o princípio da adjudicação compulsória. Até aqui tranquilo? Tenho mais coisa para falar de licitação, mas a gente deixa para a próxima e última aula.